E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. Do vídeo de agora a gente vai ver o que o Edu Afonso falou nas últimas notícias do São Paulo, trazendo notícias sobre a lesão de Pablo Maia, sobre o Wellington. A gente vai ver também o pessoal lá, o Bruno Vicari, a Mari, o Marra, comentando sobre o jogo de ontem, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo no Morumbi, empate 0 a 0. Para mim o São Paulo poderia ter conseguido um golzinho ali e saído vitorioso. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, dessa força, me ajuda a bater a meta de 3.000 inscritos. Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo, vamos ver as notícias, vamos ver o que eles vão falar sobre a partida de ontem. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, a gente vai pegar os principais pontos aí para a gente estar debatendo, para a gente estar fazendo um apanhado, fazendo uma análise. Beleza? Cresce os direitos autorais, vou deixando na descrição, ESPN Brasil, sem mais enrolação. Buscar um ponto contra a equipe do Palmeiras. O encontro entre as duas equipes nessa temporada está muito equilibrado, como vem acontecendo nos últimos anos, principalmente na era Abel Ferreira. São 3 jogos, 3 empates. Acontece que num dos empates, na Supercopa do Rei, o São Paulo levou as melhor nos pênaltis, ficou com o título da competição. E agora as duas equipes se preparam para maratonas. Aliás, isso é comum no futebol brasileiro. O Palmeiras até não sai da capital paulista. Pega o Botafogo de Ribeirão Preto, quinta-feira, em casa, pela Copa do Brasil, fazendo a sua estreia, só sai no jogo da volta. Mas domingo estará em Cuiabá. O São Paulo não. Vai ter 3 jogos seguidos fora da capital paulista. Vai jogar em Belém contra o Águia de Marabá, defendendo o título da Copa do Brasil quinta-feira. Domingo vai a Salvador pegar o Vitória e volta para São Paulo nesse intervalo. E depois vai até o deserto de Calama jogar na semana que vem pela Libertadores contra o Cobressal. Tanto que o treinador, o Supeldia, deve poupar alguns titulares, principalmente desse jogo da próxima quinta-feira. O jogo de ontem vem agora sendo contado com a Duda Gonçalves. De São Paulo e Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras teve 3 jogos a mais. Mas a gente está vendo aí os aproveitamentos. 54% do São Paulo e já, claro, uma mudança de técnico. O Palmeiras com 70% de aproveitamento, arredondando, com apenas 2 derrotas. Uma para o Inter e aquela para o Santos também ali na primeira partida da final do Campeonato Paulista. 0 a 0 foi bom para alguém? Não foi bom para ninguém? O que você acha, Bom para os outros 18 times do campeonato. É verdade. Quanto mais tempo o São Paulo... Porque a sensação que eu tenho ainda é uma sensação. A gente já viu muita coisa maluca no Campeonato Brasileiro. Ah, jura? Mas a sensação que eu tenho é que Palmeiras e São Paulo vão fazer boas campanhas. Palmeiras, para mim, era um dos grandes favoritos. Eu tinha 2, né? Alguma dúvida? O São Paulo foi melhorando. Acho que o São Paulo tem possibilidade de fazer um belo campeonato. Melhor do que o ano passado, Marra? Brasileiro? Isso. Sim. Ah, não foi bom, né, ano passado. Então, não ficando naquela faixa ali, né? Não falando de rebaixamento em nenhum momento do ano, né? O brasileiro acho que sim. Acho que o São Paulo vai fazer um campeonato melhor. Eu não achava que o São Paulo ia ser candidato ao título. Mas acho que o São Paulo pode ficar ali em faixa de Libertadores com... Acho que vai lutar por isso. Não vou falar com alguma tranquilidade, porque não existe tranquilidade no futebol brasileiro. Então, quanto mais tempo os dois, entre aspas, perderem para entrarem firmes na disputa, é melhor para os outros 18. Em relação a futebol, tudo, o São Paulo tem sido um adversário muito duro para o Palmeiras, né? Quando a gente fala assim, a gente até esquece do tamanho do São Paulo. Mas o Palmeiras tem disputado os títulos e o São Paulo tem sido um time que encara o Palmeiras dentro ou fora de casa. Isso aconteceu ontem de novo. Agora o Zubeldia já tem que dormir com barulho de ausências, né? A ausência do Pablo Maia, que pode pesar. Acho que o Palmeiras se mostrou um time muito competitivo. O Abel não está mentindo quando ele fala que faltou o gol, que chances muito claras teve. O Palmeiras teve chance sem goleiro. Sim. A gente está vendo aí, inclusive. A primeira, aí tinha goleiro, mas a segunda com um erro... ali, né? Um erro claro do Arboleda, né? A bola completamente dominada, faz com ela o que quiser, mas não pega a contramão. E ele pegou a contramão e ainda insistiu. Mas o Palmeiras não fez os gols. A primeira ali, o Endrick estava desequilibrado, né? Não sei se dá para cobrar, assim, como um gol perdido. Mas tinha outro jogador chegando pelo lado direito. Porque o Abel, ele lamentou muito essas 2 finalizações, né? Assim, essa do Endrick e a outra que é essa daí do Lázaro. A gente vem batendo muito já desde a temporada passada quanto o Palmeiras tem tido dificuldade de converter as oportunidades. E é uma fala do Abel recorrente, falando dessa questão da falta de eficiência. O Alisson, mais uma vez, fez uma partidaça, não só pela forma como ele salva,
mas tomando conta do meio de campo ali para dificultar as ações do Palmeiras a partir do seu meio de campo. Ele teve um duelo muito sincero ali nas disputas que teve. Agora, é isso, a eficiência. Em clássico, não se pode errar como o Arboleda errou, que poderia ter sido fatal, mas o Lázaro também teve ali um chute meio que não foi tão forte, tinha que ter tentado bater mais forte. Aí a grande oportunidade do São Paulo no segundo tempo com o Caleri. Mas foi um jogo muito truncado. O segundo tempo melhora muito. O primeiro tempo muito difícil do jogo acontecer, quebrando o tempo inteiro. Aí no segundo tempo tem uns 18 minutos, o jogo fica franco, lá e cá. Oportunidades dos times acelerando, São Paulo recuperava a bola e acelerava. Sim, aí ficou... Palmeiras recuperava a bola, acelerava e ficou aquela loucura. Ficou mais gostosa. Aí a pipoca ficou boa. Foi melhor do que o Palmeiras e Flamengo? Foi. Pegar assim 2 jogos que foram 0-0. Foi, né? Eu achei. Não foi um baita jogo. A gente sabe que clássico muitas vezes não vai ser. É que assim, aí eu tô comparando no universo do 0-0, né? É. Mas foi mais movimentado Foi. do que o Palmeiras e Flamengo. Foi. Até porque não teve finalização no gol do Flamengo e Palmeiras e Flamengo. Sim. Né? É. Pouquíssimas. Acho que teve foram, uma, acho que uma do Luiz Araújo no primeiro tempo e eu acho que o Arrascaeta, Palmeiras né? no segundo. O Palmeiras teve uma cabeçada ali do... E o gol anulado. E o gol anulado. Gol anulado, é. Ô, Edu, mas eu acho que o primeiro tempo talvez seja um desenho exatamente desse equilíbrio que as duas equipes têm, né? Não só por ser clássico, mas exatamente São Paulo e Palmeiras, adversários que... Enfim, o São Paulo tem sido até uma pedra no caminho do Palmeiras nesse sentido. Porque é um primeiro tempo que parece que o jogo fica truncado, ninguém se expõe muito, ninguém acelera demais, todo mundo ali tentando se entender. Aí no segundo tempo, talvez com um pouquinho mais de espaço. Muito estudado, né, Mari? Era o primeiro do Super Dia. Ele não que ele não tivesse conhecimento do Palmeiras, claro que todo mundo conhece o Palmeiras é um time global. Mas uma coisa é você conhecer assistindo pela TV, pegando dados, outra coisa é você estar ali no gramado para enfrentar um time reconhecidamente favorito em todas as competições. Então havia, sim, uma preocupação em relação a essa estreia do Super Dia dentro do Campeonato Brasileiro, logo de cara contra o Palmeiras no Morumbi. A questão do tabu foi citado pela Duda no VT. Desde 2017, o São Paulo não vence o Palmeiras no Brasileirão dentro do Morumbis. E outro detalhe, né? Tem um levantamento que foi feito dos 19 adversários do Palmeiras neste Brasileirão. Na era Abel Ferreira, só 2 não estão abaixo nos confrontos do Palmeiras. Um deles é o São Paulo. Então o São Paulo tem se mostrado aí nos últimos anos diante do Abel com diversos técnicos, né? Enquanto o Abel está há muito tempo, o São Paulo já teve como adversários do Abel Crespo, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Carpini, e agora Super Dia tem se mostrado com vários técnicos um adversário que traz muitas dificuldades. E no caso do São Paulo, teve uma mudança de última hora. O time não jogaria com 3 zagueiros. No último lance do treinamento de domingo, o Pablo Maia teve uma lesão séria, chata, na coxa esquerda, vai perder um bom tempo. O São Paulo não trabalha com tempo, não traça a informação do tempo certo, mas vai ser uma lesão para mais de semanas para o Pablo Maia se recuperar. E aí, sem o Luiz Gustavo ainda 100%, ele optou pela entrada do terceiro zagueiro, o Diego Costa, ao lado do Alan Franco e do Arboleda. Então ele não treinou essa formação de 3 zagueiros para jogar contra o Palmeiras. Ele trabalhou até o último lance do treinamento de domingo num 4-3-3 e teve que entrar num 3-5-2 para enfrentar o Palmeiras. Foi um treino ali de conversa com os jogadores na concentração. O Edu, sempre bom estar com você. Eu acho que vou te colocar numa fria, mas é um prazer te colocar numa fria, que eu sei que você tem muita habilidade. Ele faz carinho, depois ele vai. Mas o Edu sabe. Mas é que assim, já tem muito tempo, né, Edu, que você vem destacando, que a gente vem falando aqui da questão do departamento médico. Eu classifico essa da agora do Pablo Maia numa caixa, numa gaveta diferente. Isso é um acidente de trabalho que acontece e tal. Só que é o seguinte, você pensa no Zubeldia. É óbvio que ele já conversou sobre esse assunto. É óbvio que se ele der um Googlezinho, ele vai descobrir que outros jogadores estiveram machucados e tal. Eu sei que está muito cedo. O pobre do Zubeldia não tem nem casa para morar e nem tem como procurar, né, Edu? Porque ele chegou e já tem viagem e muito jogo um atrás do outro. Mas você sabe se tem uma atenção maior na relação entre ele, comissão técnica e departamento médico? Por quê? Para que ele não seja vítima também, como outros já foram. Você sabe se já apurou algo desse contato com o departamento médico e o Zubeldia, Edu?
Então, Marra, vou ser bem sincero, nem apurei porque voltei de férias hoje, mas o que eu posso te garantir, e aí isso independe do meu período de férias, é que o São Paulo, desde o ano passado, vem promovendo uma série de eventos para reforçar a condição de recuperação dos atletas no CT. A gente perderia aqui um tempão enorme para poder explicar detalhadamente, mas vários equipamentos novos, todo o CT agora tem terminais e a tecnologia foi implantada para que qualquer unha quebrada seja colocada imediatamente após o treino no terminal e todos os setores de recuperação, fisioterapia, fisiologia, médicos saibam dessa unha quebrada, dessa dor muscular, de tudo que acontecer. E isso ajuda muito na recuperação. Pula etapas de você ir fazer um exame, detectar, começar a recuperação, tudo mais. Isso alguns dos fatores, né? O Refis foi modernizado com máquinas, com profissionais e com técnicas novas. E acho que isso vem agradando o técnico atual da seleção brasileira, que passou muito por isso na sua era, o Dorival. O Carpini pouco viveu e o Zubeldia está chegando agora. O que eu posso falar é que diante dos boletins médicos de guerra que eu já passei aqui de São Paulo, com 14, 15, 16 atletas do departamento médico, digamos que para o início de temporada está relativamente tranquilo. Ontem voltaram 3, Rames, Moreira e Luiz Gustavo. O Rames foi o único que entrou. Um ficou, que foi o Pablo Maia, se juntou ao Lucas Moura, que está no finalzinho de recuperação. Se não voltar contra o Águia, que eu acho pouco provável, deve voltar no final de semana contra o Vitória. Casos mais graves, Rafinha e o Wellington Rato. O Wellington Rato ainda não descartada, inclusive a cirurgia. E teve um que se lesionou durante a partida, o Wellington, que está fazendo exame hoje para saber se é uma lesão grave ou não. O que o Zubeldia quer mesmo num primeiro momento, isso eu já tenho ciência, são reforços, assim que a janela abrir. Ele precisa de um lateral esquerdo, tanto que ontem, quando o Wellington sai, ele improvisa mais uma vez o Michel Araújo na posição, aguarda a chegada de um zagueiro pelo lado esquerdo, por mais que o Alan Franco esteja dando conta do recado no primeiro momento, e aguarda ainda mais ali um jogador de meio de campo de criação, porque o Rames, por mais que todo mundo tente, ainda não deu aquela engrenada. Jogou pouco ontem, 12 minutos. Quem sabe que o novo técnico passa a ter mais oportunidades. Não, e os 12 minutos, assim, a entrada acho que foi 41, né? Sim. Uhum. É que o jogo parou, né? E mesmo 37. jogando muito pouco... 37? Foi muito... Para mim era o tempo de chamar e o tempo de entrar, para mim era até um pouco maior. Acho que a primeira vez que tocou na bola deve ter sido assim. E no ritmo mais lento. Mesmo jogando pouco, esse se tornou o ritmo dele. Uhum. De tocar para quem está do lado, de... Não foi um efeito prático ali, né? Não. E no outro jogo contra o Palmeiras, que a gente até na época debateu pouco, porque teve toda aquela confusão do Belmonte, inclusive, e tal. Eu achei, e até falei com você, né? Falei assim, a gente não teve tempo de falar que o Ramos entrou bem. A gente nem falou do jogo, Que o Ramos entrou bem toda, naquele outro jogo contra o Palmeiras. Da confusão, foi acabou sendo mais assunto. Agora ontem não. O Palmeiras, Natália. Já comenta aí quem pra você foi o melhor jogador da partida de ontem. Pra mim, sinceramente, o Alisson jogou muita bola. A gente viu aí os comentaristas elogiando o Alisson e realmente ele jogou muita bola e ele tá jogando de uma forma diferente agora com o Zubeldia. E o Alisson ele tá participando muito mais da saída de bola com passes. O Alisson, na época do Dorival, na época do Carpini, o Alisson ele ajudava na saída de bola carregando a bola, conduzindo a bola. Geralmente essa bola vinha pro Pablo Maia, a bola chegava no Alisson, o Alisson corria com ela, ele quebrava a linha correndo aí 10, 12 metros e ajudava na saída de bola assim. Ontem o Alisson tava dando passe para frente, sabe? Aquele início de jogada, aquele início de construção. É algo diferente que o treinador tá fazendo com o jogador, né? Eu particularmente não sabia que o Alisson tinha essa característica do passe. É algo que é muito limitado no Pablo Maia, ao contrário do que alguns comentaristas falam que a saída de bola do São Paulo fica muito ruim, fica muito prejudicada sem o Pablo Maia. Eu discordo. O Pablo Maia, para mim, é o melhor volante marcador do Brasil, sem sombra de dúvidas. Marca muito, é um cavalo, ganha no corpo, corre para todo lado. Mas como passe, como saída de bola, como primeiro passe, ele é muito limitado porque ele tem aquele medo de girar o corpo para frente. Ele tem aquele medo de dar o passe para frente, aquele passe minimamente arriscado. Não tô falando de um passe, o passe que o Ganso dá, sabe? O passe que o André dá, que o Alexandro dá. Tô falando de um passe minimamente arriscado, um passe ali entre dois jogadores e tal.
O Pablo Maia, ele tem esse defeito, e é por isso que o Pablo Maia até hoje não foi para a Europa. Se a gente for parar para pensar, pô, por que o Pablo Maia joga esse futebol todo e nunca foi para a Europa? Porque lá na Europa se preza pelo o volante construtor, né? E o Pablo Maia não é. O Pablo Maia, ele tem várias valências, mas construção, saída de jogo, saída de bola, não é uma das valências dele. É por isso que até hoje ele não foi para a Europa. Pode evoluir com o Zubeldia? Pode. Assim como o Zubeldia está fazendo o Alisson ter essa saída de bola, o Pablo Maia pode fazer isso. Mas ontem, o Bobadilla, que substituiu o Pablo Maia, eu até gostei. Lógico que marcando ele não é como o Pablo Maia, tanto é que ele tomou uma caneta humilhante lá no canto do campo, mas ele tem mais dinâmica. Eu acho que ele tem mais dinâmica e ele ataca mais a linha. Ele não tem o medo de infiltrar, de buscar algo parecido com o que o Paulinho fazia na seleção, né? Infiltrando a linha, chegando como homem surpresa, ou mesmo dando passe de primeira. Se eu não me engano, aquela bola que o Igor Vinícius, bem no começo do primeiro tempo ali, se eu não me engano, que o Igor Vinícius faz uma arrancada ali e o André Silva tá aberto do lado esquerdo, que era só o Igor Vinícius dar o passe para ele. O Igor Vinícius me inventa de cortar pro meio para bater no gol. O início dessa jogada foi um passe de primeira do Bobadilla. A bola veio, eu acho que foi do Alisson pro Bobadilla. O Bobadilla deu um passe de primeira pro Luciano, que eu acho que ele até errou o domínio, e a bola acabou ficando com o Igor Vinícius, que fez a jogada e acabou chutando mal. Mas isso é algo que a gente tem que observar. A saída de bola do São Paulo tá funcionando com o Zubeldia. Muitas vezes não funciona, mas às vezes funciona. É um início de trabalho, isso é normal. O que me irrita no final de jogo, ficar com aquele lançamento de bola. O Rames entrou, e o Zubeldia até falou isso na entrevista coletiva. Eu coloquei o Rames porque eu achei que faltava um passe de qualidade ali no último terço final. E aí você coloca o Rames pra ficar lançando bola toda hora na área, você me quebra, você tá de sacanagem comigo, né, pô? Entrou o Rames, trabalha a bola, continua trabalhando a bola, dá a bola do Alisson, Bobadilla, acha esse passe no Rames que o Rames vai fazer alguma coisa. Ontem o Rames teve até uma jogada, já no final do jogo, uma jogada que ele pega a bola ali na lateral direita e ele fica aqui, ó, carregando com a perna esquerda e ele acha um passe entre, sei lá, 3 jogadores, sabe? Eu acho que foi até pro Michel Araújo, infiltrou, ele acha o passe entre 3 jogadores, um passe assim, clareou o jogo, e o Michel Araújo errou o domínio, o Ramos até tipo abriu os braços e falou, meu Deus, como é que você não dominou essa bola? Então, esse é o passe do meia, e agora a gente vai falar sobre o nosso meia, o nosso camisa 10. Comenta aí, cara, o que o Luciano tá fazendo dentro de campo, pelo amor de Deus? Ah, ele dá carrinho, pô. Eu tava vendo no Instagram, os caras comentando, teve uma postagem lá sobre o Luciano, os caras comentando, eu não sei como a galera critica o Luciano, ele é o cara que mais se entrega, o cara que mais corre, o cara que dá carrinho, ok, beleza, mas ele é meia, ele tem que criar, ele tem que dar assistência, ele tem que fazer o jogo fluir, ele tem que dar um passe de primeira, ele tem que dar um passe entre linha, ele tem que fazer uma inversão, ele não tem que dar carrinho não, irmão. Ele tem que dar carrinho, é o Wellington, é o Bobadilla, é o Alisson, é o Igor Vinícius. Esses caras tem que dar carrinho. O Luciano, ele tem que criar, ele tem que fazer o time, ele tem que dar dinâmica no jogo. E ele tá sendo um a menos dentro de campo. Ele segura a bola demais. A jogada que o Arboleda, que o Hendrick quase quebra a perna do Arboleda, foi um erro de passe do Luciano. Teve um contra-ataque no começo do jogo também, que o Luciano segurou a bola lá pra sofrer falta, não sofreu falta. A gente tem o Zubeldia tem que entender essa insistência com o Luciano, essa insistência. O Rames Rodrigues não tem o mesmo, não tá na mesma velocidade, tudo bem. Mas pô, coloca o Rames lá pra dar dinâmica pro jogo. Ele dá passe de primeira, ele dá passe pro lado. Não precisa colocar o jogo todo, cara. Mas pô, você colocar o Rames com 37 do segundo tempo, você tá de sacanagem. Deu 30 minutos, você tá vendo, o Luciano tava andando em campo, tava morto. Ele tava morto dentro de campo. Coloca o Rames pra dar dinâmica. O Ferreirinha entrou bem. Pô, a bola pra chegar no pé do Rames, o Rames inverte essa bola no Ferreirinha. Outra coisa que me incomodou, eles falaram aí do Igor Vinícius. O Igor Vinícius realmente fez um bom jogo, mas o que passa na cabeça do Zubeldia ou de qualquer um ali de colocar o Igor Vinícius pra ser o homem das bolas paradas? O cara não acerta um escanteio, não acerta um lateral, não acerta uma falta cruzada na área. Pô, você me quebra. Coloca o Bobadilla, coloca o Luciano. O que o Luciano tá fazendo dentro da área? É alto. Ele não é o 10?
Quem cobra essa bola quando o Rames está em campo? Quem cobra é o Rames. Por que o Luciano tá lá dentro da área? Como se ele fosse o cara mais alto do São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Ficar colocando o Igor Vinícius pra ser o homem da bola parada é pra me quebrar, pô. Aí você me quebra. Muito mal o Igor Vinícius criando. Muito mal, muito mal. Atacando, beleza. Ontem eu até nem acho que ele foi tão mal assim marcando. Mas atacando, tá, um cara de intensidade. Às vezes faz uma jogada ou outra errada. Mas, né, a gente tem que ter o senso. Tá vendo que ele cobrando essas faltas aí tá putaria. Mas no sistema geral, o São Paulo soube neutralizar o Palmeiras. O Palmeiras pouco criou por, vamos dizer assim, méritos dele. Quase todas as criações do Palmeiras foram por jogadas erradas do São Paulo, erros do São Paulo, jogadas entregadas mesmo, bola entregada do São Paulo, tipo bola do Arboleda e tal. E o São Paulo conseguiu criar algumas boas oportunidades e teve muitas bolas que o São Paulo poderia ter dado continuidade, mas que a jogada acabou morrendo porque caiu no pé do Luciano. É uma bola que vem assim, que tem tudo para dar continuidade na jogada, do Luciano pisa e quer, sabe, e quer segurar a bola, e quer fazer aquele jeitinho do Luciano. Isso me irrita um pouco, às vezes o Luciano mata as jogadas do São Paulo. E isso o Zubeldia tem que olhar, pô, se for para o Luciano fazer esse tipo de jogo, eu prefiro que coloque o Galopo, sinceramente. Eu prefiro que coloque o Galopo ali, ou que coloque o Nestor, enfim. Deixa a sua opinião, seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!